7 de março de 2018. Em busca de classificação matemática no Paulistão, Corinthians recebe o Mirassol na Arena e vai para o jogo com 3 novidades na equipe titular. Preocupado com o desgaste e também com a sequência da Copa Libertadores da América, Santos poderá colocar equipe mista hoje à noite contra o Novo Horizontino, no interior de São Paulo. Amanhã tem choque rei no Allianz Parque. Enquanto o Palmeiras adota mistério, torcida do São Paulo lota a CT do clube para apoiar a equipe. E ainda, tudo sobre as oitavas de final da Champions League e a expectativa dos russos para o início da Copa do Mundo no país. Oi, gente, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que logo mais às 9h45 recebe o Mirassol na Arena em Itaquera. Líder do Grupo A, ao lado do Ituano com 17 pontos, o Timão precisa de uma vitória para garantir antecipadamente uma vaga para as quartas de final do Paulistão. Com algumas novidades, o técnico Fábio Carilli já tem a equipe titular definida, como sempre. Veja na reportagem de Jonas Campos. René Júnior, o homem do gol no duelo contra o Santos no último domingo, não enfrenta o Mirassol por conta de um problema na coxa esquerda. Romero, que ontem fez até um pronunciamento para esclarecer as polêmicas do clássico, está entre os relacionados, mas passa pelo chamado desgaste muscular. E sem esses 2 jogadores e sem o volante Gabriel suspenso pelo 3º cartão amarelo, o Corinthians encara o Mirassol com 3 novidades na equipe titular, incluindo 2 estreias. Uma delas é a de Sid Clay na lateral esquerda, já que Maicon será deslocado para o meio-campo. A outra é a do volante Ralf, reestreando pelo clube. Feliz com o retorno. Claro que a gente queria contar com todos, mas a competição é longa, vai precisar de todos e creio que não só eu, como o Lucas, vai entrar e vai tentar pelo menos dar conta do recado e permanecer do jeito que vinha tendo o que o Gabriel e o pessoal estavam tendo. Então a gente fica muito feliz de estar retornando à equipe no momento certo, mas claro que a gente tem que chegar amanhã e correspondê-lo. E por fim, como já adiantou o próprio Ralf, Luca entra na vaga de Romero. A oportunidade está aí, né? Vou jogar na posição que eu gosto, que eu não tenho... procuro sempre profundidade, então é uma posição que eu me sinto bem. E agora a oportunidade está aí, cabe a gente agora aproveitá-la. Com isso, o Timão vai para o jogo com Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Henrique e Sid Clay, Ralf e Maicon, Luca, Jadson, Rodriguinho e Cleison, técnico Fábio Carilli. Time novo com uniforme novo. Na véspera do Dia Internacional da Mulher, o Corinthians vai a campo com a frase "Respeita as minas" estampada na camisa. Uma campanha em combate ao assédio sexual e à violência contra a mulher. Noite de causas nobres, de estreias e reestreias e de um objetivo claro no Campeonato Paulista: confirmar a classificação matemática para a próxima fase. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Tem uma grande chance, o Corinthians, obviamente, de garantir vaga para a próxima fase. Joga em casa, vive um momento bom. O Corinthians vive um momento bom, não é um momento ruim. E tem mais time que o Mirassol, apesar das alterações. Acho que as alterações pouco mudam no Corinthians. Me agrada ver o Luca fazendo ali a função, né, pelo lado esquerdo, que ele já fez muitas vezes no Corinthians e se deu bem. De repente tem mais uma oportunidade. Ele que até então, desde que voltou da Ponte Preta, ainda não esteve à altura. E o Ralf, né, que volta também, para dar destaque desses jogadores que estão entrando agora, nesse modificado time do Carilli. O Ralf, que tantas glórias teve no Corinthians, agora está de volta e tem a chance de mostrar serviço mais uma vez. Para a função dele não tem muito segredo, então também não imagino uma queda de rendimento em relação ao que ele apresentava. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel, amigos do Gazeta Esportiva. O Corinthians vai mexer em 4 posições, né? O que é uma coisa curiosa, porque o Maicon, que estava no time de lateral esquerdo, vai jogar de segundo volante. O Ralf de primeiro volante, o Maicon vai jogar no lugar do René Júnior, que sentiu. Sim. O Ralf substituiu o Gabriel, que a ideia era que o Maicon substituísse o Gabriel.
Sid Clay estreia e o Luca aparece. Você falou em Luca pelo lado, e você tem razão quando fala, porque é assim que ele jogou no Corinthians. Na ponta ele jogou muitas vezes centralizado. Quando o Corinthians está procurando um jogador para essa posição, não é um centroavante, não é o Jô. Claro. Mas o cara mais central dos três atacantes. Talvez o Luca seja esse cara. Ele fez 11 gols com a Ponte. Não deixou nenhuma saudade, porque foi rebaixado. Não tenho saudade de jogador de time rebaixado. Mas ele fez 11 gols, né? Bem ou mal, ele fez gols lá. E de repente pode ser, ele no Corinthians fazia um bom trabalho. Ele, né, sempre produziu bem. Sim. Então, sei lá, pode ser uma oportunidade. O Mirassol é um time bem fraco. Se o Corinthians jogar dentro do normal, ele vai se classificar. Hoje, vai passar já de fase hoje. E a expectativa é que ele seja o primeiro do grupo e decida em casa. O time do Corinthians é muito bom, né? Um time muito bem ajeitado. Isso aí. Bom, e a enquete de hoje ainda repercute o pronunciamento feito pelo atacante Romero. Após chamar o Santos de time pequeno no último domingo, o paraguaio pediu a palavra ontem na coletiva e disse que ele é perseguido pelo fato de ter nascido no país vizinho. Então, a gente vai para a nossa enquete de hoje. Romero é injustiçado pela mídia? Sim ou não? Dê o seu voto através do site gazetesportiva.com. E agora eu mando a pergunta para os nossos comentaristas aqui. Sim ou não, Celso Cardoso? O ano passado ele teve uma questão com o Alexandre Silvestre também aqui. Ele até falou... Sabe que são duas coisas distintas, né? O que ele falou sobre país vizinho é diferente dele ser injustiçado ou não, né? O injustiçado não tem a ver com o fato dele ser paraguaio. Mas o injustiçado, eu acho que de certa forma ele é assim. Eu vou explicar por quê. Não, mas ele disse que ele é injustiçado porque ele é paraguaio. Não só isso, entre outras coisas, né? Então. Mas, enfim, eu acho que existe uma certa má vontade com o Romero, sim. Por quê? Porque ele não é craque, ele não é um jogador habilidoso, ele não é um jogador talentoso, mas ele é um jogador muito útil. Raçudo pra caramba. Taticamente, ele tem uma importância muito grande no Corinthians. Muito grande. Não por acaso ele jogou como titular o ano inteiro passado e continua. É assistente de lateral. Mas, enfim, ele cumpre um papel importante. Então, não é porque ele não é um craque maravilhoso que você vai desdenhar da capacidade do Romero. Então, veja só. Ele é importante taticamente. Segundo ponto, que pouco se tem as suas limitações? Tem. Ainda assim, apesar de todas as limitações, ele é o maior artilheiro do Corinthians na Arena. Quantos gols que ele tem mesmo? Eu não me recordo agora de cabeça. 27? Tem 21 gols na Arena, 27 no total. Então. No time do Corinthians é o estrangeiro que mais jogou com a camisa do Corinthians. 21. Né? Então, são números. Contra números não há argumentos. Então, para mim, quando você só detona o Romero e ignora o que ele tem feito, para mim ele é injustiçado, sim. E aí, Flavinho? Eu acho que ele não é injustiçado. Ele tem um nível de jogo que se adapta ao Corinthians. É aquela história de só vai jogar lá, não vai jogar em outro lugar porque ele é um jogador tático. Ele é o Jorge Henrique. O Corinthians mantém a mesma linha de jogo, né? Sim. Então você vê, qualquer zagueiro se adapta no Corinthians. Aí sai de lá, a coisa pega. Vê o Kleber quando saiu de lá, foi um papelão onde passou. O Pablo, me disseram que ele jogou no Grêmio e nem deixou saudades. Eu não lembro. Então é o sistema do Corinthians que facilita esse tipo de jogador. Então ele é um jogador que fez mais sucesso por ser no Corinthians do que pelo nível que ele tem. E ele tem sido até reconhecido por isso. Agora, uma coisa que ele falou que eu concordo plenamente é a história do preconceito. Isso, mas sem dúvida. O futebol é muito conservador aqui no Brasil. Técnico estrangeiro, por exemplo, os caras têm ojeriza. E qualquer coisa diferente, os caras têm ojeriza. Então, realmente, é muito difícil você fazer uma coisa nova. Ninguém quer sair da sua zona de conforto. Ninguém quer trabalhar, estudar. Pô, apareceu um negócio... O Guardiola, às vezes, é contestado. Imagina, é uma loucura. Ninguém quer sair da zona de conforto, estudar um pouquinho, dar uma olhadinha. É muito assim, sabe? Então, há muito preconceito. E não é só contra paraguaio, não. Paraguaio, boliviano, nordestino. Muito, muito, muito. Aqui em São Paulo o preconceito é enorme, isso é real. Isso é real. Eu sou paulistano, tá? Penhense. Então não estou falando vocês, estou falando geral. Isso a gente ouve toda hora. Então uma coisa que hoje foi falado que eu concordo plenamente. Quando você fala que o Paraguai é o país da muamba, você pode não estar falando por mal, mas como é que o cara se sente? O Brasil é o país do crime organizado. Nós somos do crime organizado. Não, mas o Brasil é. Mas como é que as pessoas vão se sentir? Mas também contra fatos não argumentam. Mas você entendeu? Então é uma coisa complicada. Sim, mas o problema é você associar a pessoa ao país. Aí então, o Paraguai, não sei o que e tal. É complicado. Como todos os paraguaios mexem com muamba? Não, né?
é complicado. Quando eu falava que a Colômbia era o país das drogas, sim, havia os cartéis e tal, mas o colombiano, de um modo geral, não tem nada com isso. Todo brasileiro é corrupto? Não, mas aqui é uma terra de corrupção, marca muito pela corrupção. Então, é igual mulher brasileira, quando você fala que você é brasileira, exatamente. Às vezes na Europa, eles já dão um sorrisinho assim. Como é que você se sente? Você sentiria não se sente se você bem. Muito mal. É mais ou menos ele transferiu isso para o mal. Romero. Quando fala que o Paraguai é falsificado, não sei o quê. Pô, ele, Romero, não tem nada com isso. Ele é um trabalhador que executa o trabalho dele. Então, tecnicamente, acho que não é injustiçado, até valorizado demais pelo limite técnico que ele tem. Mas essa história de preconceito por ser paraguaio, se ele fosse paraguaio e craque, era diferente. Então, por exemplo, Gamarra todo mundo adorava. Balbuena todo mundo gosta. Mas quando o cara é bom, aí é acima do bem e do mal. Não tem erro. Mas, o Balbuena também se consolidou. Quando ele começou também, eu via muita coisinha. O Balbuena sente também essa questão do claro preconceito? Que sente. Hoje mesmo ele falou sobre Não, mas aí é que tá. Quando o cara é bom... Falou para corroborar o amigo. Quando o cara é fera, é diferente. Quando chega no seu estágio, que não dá para você discutir. Né? Então, como é que você vai discutir? Chega a falar do meu querido Rick Martin outra vez. Ele é latino, mas ele é querido nos Estados Unidos. Tá vendo? Ele é latino. O latino nos Estados Unidos é tratado como lixo. A gente sabe disso. Tá melhorando, mas o Rick Martin, ele tá acima das coisas. Ele conseguiu superar esse estágio. E por aí vai. Então, por exemplo, o negro, se ele for jogador de futebol, ele é tratado com todas a nobreza. Se ele não for um cara famoso, um cantor, um jogador de futebol, ele é bem tratado em alguns ciclos, principalmente do pessoal que se considera nobre? Não. A Oprah Winfrey, ela foi fazer compras na França, numa loja, e ela foi escorraçada da loja. A Oprah. Então, há esse preconceito no Brasil, há muito, e aqui em São Paulo, muito, mas muito. Sim, muitas das coisas que acontecem aqui têm a ver com preconceito, sim. Então, nesse aspecto, ele está sentindo, e eu respeito esse lado e a minha solidariedade a ele. Bom, vencer para continuar na briga pela melhor campanha do Paulistão. Essa é a missão do Santos, que daqui a pouquinho, às 7h30, enfrenta o Novo Horizontino fora de casa. O repórter Osmar Garrafa acompanhou o último treino do Peixe. Confira. Com 2 pontos a menos que o líder Palmeiras, o Santos ainda sonha em terminar essa primeira fase do Campeonato Paulista como líder na classificação geral. Eu acho que é importante terminar na liderança geral do campeonato. Eu acho que faz a diferença nas próximas fases, então temos 2 jogos ainda e procurar vencer esses 2 jogos para que, com combinação de resultados, a gente possa terminar em primeiro no geral. Para garantir o primeiro lugar no geral, o Santos terá que vencer seus 2 próximos compromissos contra Novo Horizontino e São Bento. E ainda torcer por um tropeço do Palmeiras. Claro que a missão não é simples, mas a maior preocupação não está com os adversários, e sim com o desgaste causado pelo excesso de jogos do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores da América. Foi bem desgastante essa semana. Até comentei agora com o pessoal. Eu não entrei no jogo contra o Real Garcilaso e ainda assim eu estava cansado, só de ter viajado. Então, com certeza foi desgastante, mas até pelo clássico agora também. Mas nós já iniciamos o trabalho de recuperação, já estamos bem e quem ele optar por jogar vai dar conta do recado. Além do desgaste da equipe, outra preocupação do técnico Jair Ventura está em poupar ou não jogadores na partida dessa quarta-feira contra o Novo Horizontino. Porque o Santos, além do Novo Horizontino, terá no final de semana o São Bento pelo Campeonato Paulista. E já no próximo meio de semana, volta a campo pela Copa Libertadores contra o Nacional no estádio do Pacaembu. É conversado com a fisiologia, eles fazem a secar, que é o exame todo pós-jogo, e a partir daí eles conversam para saber se vai poupar ou não, mas aí já é mais partir com o Jair. Ele conversa com a gente depois dos jogos, assim, principalmente o pessoal que tem mais minutagem, que está jogando mais com frequência. Além desse exame, ele bate um papo para saber a real situação e a condição de jogo. Eu acho que independente de poupar ou não, eu acho que quem tiver no campo, quem for jogar, por quem o Jair optar, eu acho que vai fazer um grande jogo, vai dar conta do recado e com certeza nós vamos brigar para que a gente possa terminar em primeiro no geral. Quem diria, hein? O Santos falando em terminar em primeiro no geral. Começou o ano com aquela história da quarta força, a gente já viu isso no ano passado. Quarta força no Campeonato Paulista, que é a especialidade demais do Santos nos últimos anos. Pois é. Estou surpreso, confesso. Agora, eu entendo que o Jair fez bem de segurar alguns jogadores. A gente esquece
que os caras não tiveram pré-temporada. Isso não dá para você fazer nada se não tiver um bom condicionamento inicial. Não tem como fazer. Ao contrário do que ocorre, por exemplo, na Europa, onde o ritmo é adquirido durante o treinamento todo envolvido com bola e tal. Não tem aquela semana de preparação. No Brasil o sistema é diferente. E a cobrança é muito forte, e os campeonatos vão se sucedendo, os jogadores vão chegando e não tem tempo de adaptação. Nada. Então quando você tem tempo de treinar. Porque assim, Novo Horizonte é longe, é uma viagem desgastante. Então, a cidade não tem nada com isso, tá? Ela não tem culpa de estar lá, tá tudo bem. Não estou criticando, é longe, é uma viagem longa. Então é desgastante mesmo, tá calor, lá é uma cidade muito quente. Se você tem a oportunidade de segurar alguns jogadores, de dar chance para outros, é uma boa oportunidade. Claro. Então, ir para o Novo Horizontino é fundamental esse jogo também. O Santos vai ter alguma dificuldade, mas acho que o Jair, de um modo geral, acertou sim nessa de segurar alguns jogadores. Sim. E vai encontrar dificuldade lá sim. Não é fácil jogar em Novo Horizonte, ele está brigando por vaga, para o time do interior, conseguir uma vaga para essa fase, é o que há. É um prêmio. É o que ele pode. É isso aí. No Campeonato Carioca, o Botafogo venceu o Bangu por 1-0 em jogo que marcou a abertura da 4ª rodada da Taça Rio. Veja o gol. Botafogo e Bangu abriram a 4ª rodada da Taça Rio nesta terça-feira e o Bota levou a melhor. Rodrigo Pimpão marcou um lindo gol e definiu a vitória por 1-0. O Botafogo é o segundo no Grupo C, com a mesma pontuação do líder Fluminense, 9 pontos, porém com um saldo de gols menor. E a rede também balançou pela Copa Sul-Americana. Colón da Argentina, El Nacional do Equador e Caracas da Venezuela garantiram a classificação para a segunda fase da competição. E vamos falar agora da Liga dos Campeões da Europa. Começamos com o duelo que rolou entre Liverpool e Porto. Olha só. Eu acho que teremos a chance de ir às semifinais. E é claro que essa é a meta. Mas vamos passo a passo. Esta noite foi muito legal. Nós tivemos este ano, pela primeira vez, a oportunidade de mostrar nossa força. Agora avançamos. Então acho que estamos a tempo de mostrar nosso melhor. Precisávamos de dar uma imagem diferente daquela que foi esse primeiro jogo. Penso que uma equipa com muitos jogadores diferentes, alguns com pouco tempo de jogo, mas com uma entrega enorme naquilo que é o trabalho diário. E por isso aproveito para dar os parabéns a todos os jogadores que estiveram hoje em campo, só com o Porto, porque fizeram um jogo de bom nível. Flávio, Liverpool empatou 0-0, tal. Agora Paris Saint-Germain, na verdade, fica aí aquela expectativa de correção de rota, o que está errado. Imagine uma situação oposta, o PSG ganhando do Real Madrid em Madrid, em Paris, no primeiro jogo, por 2 gols de diferença, e no jogo da volta sem o Cristiano Ronaldo. Foi o que aconteceu com o PSG. Ele foi frágil, ele não conseguiu fazer nada, jogou uma partida muito ruim. Di Maria foi muito mal. O Daniel Alves, uma vergonha, né? Uma atuação ridícula. E não deu, não teve jeito. E assim, se você quer fazer um grande projeto, você tem que imaginar que as coisas não vão... paciência. O Real Madrid chegou a ficar 6 vezes consecutivamente sendo eliminado nas oitavas. Não foram 8? Acho que foram 8, Flávio. Mas foi um número grande de vezes. Foi eliminado várias vezes pelo Lyon. Ele foi eliminado. E aí está acontecendo com o PSG. Ele tem que continuar investindo, continuar fazendo o trabalho dele. E agora as coisas estão dando certo para o Real Madrid. Depois disso, ele de 3 ganhou 2, né? Então é normal. O próprio Chelsea do Roman Abramovich, que tem alguma similaridade, né? O Roman Abramovich chegou lá botando muito dinheiro e tal. E ganhou só foi ganhar em 2012. E quando não se esperava, né? Quando tinha um time mais fraco. Então é assim mesmo, a questão do investimento. O Liverpool é o único time que eu vejo com capacidade de ganhar do City. Hoje o City, para mim, é o time que... Eu paro tudo para ver o City jogar. Antes que você diga, está perdendo do Basel, mas ganhou de 4-0, está jogando a babaiada lá. É diferente. Mas, imagina, não é nem treino, né? Mas, enfim, o City hoje joga disparadamente o melhor futebol do mundo. Mas o Liverpool pode ganhar dele, por causa do Klopp. Porque o Klopp, ele incomoda o Guardiola. Ele sabe aquele cara que se é bom, mas se vier, se é melhor, não esse. Então, porque não podemos esquecer que é sorteio agora. Pode sair qualquer coisa. Pode sair qualquer coisa. Pode sair um time fraquinho, não tem mais fraquinho agora, né? Claro. Mas se sair o City e Liverpool, eu acho que o Guardiola tremerá nas bases. Agora, fora isso... Falando em melhor do mundo,
né? Não é o melhor do mundo, mas talvez seja o melhor da posição hoje. O Casemiro ontem errou passe. Tá jogando muita bola. Passe em 59, se não me falha a memória. Ele está jogando muita bola. Poxa vida, e fez gol ainda. Está jogando muita bola e, assim, é outra característica, né? O maior de todos, até o inventor de uma posição, né? Do trocador de linhas, né? Que é o Sérgio Busquets. Mas o Casemiro é outra característica. Ele tem outro tipo de pegada. O Busquets marca menos, o Casemiro marca mais, mas o Casemiro não tem a mesma passada de bola do Busquets. Mas aí nós estamos falando um nível muito alto. Claro. E o Casemiro está, no mínimo, entre os 3 maiores. Caramba, esse é o cara que saiu vaiado pela torcida do São Paulo chorando. É o mesmo que jogava aqui? Mas aí que fizeram com ele? Quando eu falo que o cara vai para a Europa para aprender a jogar futebol, as pessoas às vezes ficam bravas. Assim? Mas ele chegou lá no Mourinho, olhou e falou, esse cara tem muita virtude, olhou e falou, não dá para jogar no Real Madrid, depois do Real Madrid, depois, por um tempo, mandou para o Porto, aí ele aprendeu, entendeu o jogo, como é que a coisa funciona, e é outro esporte lá na Europa mesmo. Tá hoje. Voltou para o Real Madrid, meu Deus do céu. Né? Então, aí é que está. E aí é trabalho psicológico, uma série de situações. Aqui era porrada em cima de porrada, é mascarada, é fresco. Me incluo nisso, tá? E a gente vê o tremendo jogador. Imagine quantos desses a gente não perde toda vez. Mas então, Flávio, ele estava mal aproveitado aqui. Claro, acho que aqui existem 2 pecados. Eu acho que estava mal aproveitado e talvez o erro do treinador. Primeiro lugar, a maioria dos clubes não oferece disciplina tática. Não cobra isso. Exato. Segundo ponto, resultado, porque não há dá tempo. um endeusamento de promessas. Então o cara surgiu na base mais ou menos, o Gabigol sofreu com isso. Você é sensacional, você é maravilhoso e tudo mais. E terceiro, a pancada ela é muito forte ao mesmo tempo que os elogios são lá em cima. Então é uma coisa quase bipolar. Hoje é maravilhoso, amanhã é um lixo. Celso, você tem uma coisa importante. 880. Esses meninos, eles saem de uma estrutura, inclusive, por exemplo, escolar, fraquíssima. O Brasil praticamente não tem escola pública, é um negócio ridículo, né? São famílias humildes, ou seja, o pai e a mãe, eles não podem dar uma consistência, um estofo psicológico para a pessoa, porque é uma pessoa humilde. E aí aquele menino que aparece com talento natural, ele é a esperança da família, então todo mundo em Deus, ele não tem defeito, não tem ninguém para corrigi-lo, porque também ele falha, ele é um garoto. E isso vai fazendo com que carreiras brilhantes desapareçam. O Casemiro teve a felicidade de ser visto pelo Mourinho. E o Mourinho viu, falou, nossa, que pedra preciosa. Mas insisto, quantos desses a gente já não perdeu? Nossa. Quantos? Porque aqui se joga pelo resultado. Não se discute o jogo. Eu falo isso toda hora. Enquanto a gente não tiver uma liga e discutir o jogo, temos que trabalhar o jogo. O resultado não é... É claro que precisa ganhar. Mas não é tão fundamental. O City perdeu o ano passado e deram mais dinheiro para o Guardiola. É você o cara, o projeto é esse. Então, aqui é tudo esculhambado. O próprio Emery no PSG, ele era o técnico, tomou de 6-1 do Barcelona, depois de ter vencido. Se fosse no Brasil, ele teria resistido? Não mesmo. Claro que não. Não há projeto de nada, né? Esse é o ponto. E o futebol, ele é talvez uma das coisas mais profissionalizadas do mundo. É muito sério. Existe esse trabalho muito forte para crianças. Já falei do exemplo do cognitivo, do Mário Götze. Falei aqui, não falei? Não. Na Alemanha, o menino de 9 anos... ele já começa a trabalhar o cognitivo. Aquilo que o Osório falou no Mesa Redonda. O que é o cognitivo? Você entra no seu carro e você não fala assim, vou pôr a primeira marcha, vou pôr a segunda, vou frear. Você faz no automático. Aquilo já vai para o seu subconsciente. Então, na Alemanha, eles treinam esse cognitivo. Logo com 9 anos, o menino é colocado num paredão, aí ele recebe um sinal esverdeado no peito, e aí ele tem que fazer um movimento de virar e chutar num determinado ponto daquele local. Ele treina isso é cognitivo, vai treinando de uma tal forma, quando chega a bola aqui, ele já sabe o que virar e bater. Com 9 anos ele começa a fazer isso. Tipo, fica automático, no cérebro automatiza, quando bateu ele já vira e toca a bola adiante. Vejam como foi o gol do Mário Götze na final da Copa do Mundo. É isso aí. Veio e bateu, ele nem pensou, ele não viu, nem pensou em 6 bilhões de pessoas dizendo. Veio, o cognitivo já estava ensinado, como se fosse frear um carro quando passou alguma coisa na frente. A bola veio, chegou, bateu, virou, bateu, pum, bateu. Subentende-se que qualquer jogador alemão faria isso naquele momento, porque todos são treinados. E aí tem o talento individual para você fazer a diferença. Aqui no Brasil não tem nada disso. Aqui nós fizemos... Até porque se aposta justamente no talento, no improviso, na arte. Mas você não precisa eliminar isso. Você dá isso para você soma ao talento. Claro, e alguns vão fazer no automático, todos vão fazer no automático.
Todo mundo faz no automático. Só que o Ayrton Senna dirige melhor que eu. Não é dirigir melhor que eu, é isso. E o que o Flávio está falando, de uma evolução para a melhora do futebol. Claro. Até, por exemplo, 30 anos atrás, os alemães viam os brasileiros como os bailarinos, os artistas, e o alemão era aquela coisa da cintura dura, que tinha que ter um plano tático bem definido para poder vencer, que senão não tivesse conjunto, não venceria. E aí foram além, justamente no trabalho, para que fique muito mais a partir do quê? Da repetição, a partir do treino, entendeu? Aqui tem muita dessa, que também já foi o tempo, né, que a gente tinha 10 jogadores brilhantes numa seleção, hoje a gente tem 1, 2, fora de série, e olhe lá. Mas ainda assim, né? se não estiver bem preparado, se aposta não muito vai. nisso, no cara que tem esse talento natural e vai resolver a partir da individualidade. É assim, o atleta brasileiro, quando ele entra para decidir, ele está, vamos supor, numa Olimpíada. Então, os 7 melhores nadadores do mundo. O brasileiro está lá. Fica pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer se eu perder? Ai, a minha família, ai, meu patrocinador, não sei o quê. O americano, pô, eu sou bom pra caramba, ainda bem que eu tô aqui, eu vou me divertir. E aí é outro papo. Você entra à vontade porque você sabe que você está preparado para aquilo. Você tem um trabalho psicológico por trás. O cara chega assim, tá focado, vou fazer em 1 minuto e 15. E vai lá e faz 1,14. Sabe como é que o Phelps nada? O Phelps, ele tem uma fita. É verdade, uma fita psicológica. Ele era um moleque rebelde. E aí o pai levou ele para umas escolas lá para ver se ele podia sossegar, que ele não parava quieto. Aí o cara viu e falou, você tem os braços compridos, a mão grandona e tal, perna longa, você vai ser nadador. Começou a nadar. E ele falava que ele tinha muita dificuldade para nadar. Aí o cara fala assim, imagina uma prova perfeita. E aí ele começou a imaginar. Você está nadando uma final olímpica. Garoto, você está nadando uma final olímpica, vai fazendo, vai indo e tal, não sei o quê. E ele foi e colocou aquilo na cabeça. Todo treino, antes do treino, ele ia fazendo isso. Isso é um treinamento psicológico fantástico que funciona. Isso é PNL, Programação Neurolinguística. Aí, hoje, quando ele vai fazer a prova final de qualquer mundial, de qualquer Olimpíada, seja o que for, primeiro ele faz 2 horas de aquecimento porque ele é inquieto. E segundo, o cara, sabe qual é a orientação do treinador para ele? Coloca a fita e vai. Tanto que numa prova, o óculos dele entrou água. Ele não via a piscina, ele nadou sem enxergar. E fez todo o movimento, porque ele já tinha isso programado. Olha isso, gente. E isso tem a ver, essa coisa ele usa um áudio? E ele bateu o recorde mundial. Não. Nessa prova. Isso aí é mentalizar. Já está na cabeça. Solta a fita. Igual eu nas minhas provas. Isso. E o que o Flávio falou no negócio de se divertir, foi uma coisa, inclusive, que eu levantei na Copa do Mundo de 2014 para o Neymar, e que o Neymar não gostou na coletiva, que era justamente isso. Não está faltando alegria para a seleção brasileira, no sentido era aquela seleção pesada, que penou para empatar com o Chile, chorou por causa de bater pênalti, aquela coisa toda, sendo que o brasileiro podia ser justamente curtir a Copa do Mundo, se tivesse a confiança necessária. E a Alemanha fazendo o quê? Jogando bola com os índios, correndo na praia e tal. Mas é isso, entendeu? Mas eles podiam fazer isso, porque eles já estavam preparados. A coitadinha da Regina Brandão. Se preparar lá. A coitadinha da Regina Brandão, que é brilhante, coitadinha no sentido de maior carinho que eu tenho por ela. Tinha que fazer alguma ajuda psicológica pro WhatsApp. Como é que você vai fazer um negócio desse? Você não adiantava nem estar no dia final. Isso é um trabalho que tem que vir muito de longo prazo. Preparar o cara, porque nem todos vão ser atletas até o final. Dá opção de vida pro cara, deixar o cara estabilizado, paradão, sabe? Pô, eu estou fazendo trabalho de coach já faz algum tempo, né? Estudei muito em cima disso, PNL, etc. Gente, não dá para você conviver sem isso, é impossível. Não tem como. Hoje o cara precisa de uma estabilidade emocional muito grande. O nível de exigência é muito alto. Não dá para você fazer sabe, não dá meia boca, não existe isso mais. Principalmente para esses atletas de alta performance. De alta performance, que vão ser cobrados. E ontem o Cicinho deu, foi ontem a entrevista do Cicinho, não sei se foi ontem ou foi anteontem, e ele falou justamente isso, que ele chegou ao topo, mas ele não conseguiu se manter no topo, que ele entrou no alcoolismo. Isso. Então que faltou justamente ele ter essa estabilidade para emocional e psicológica para poder se manter. O coach ele surgiu no esporte americano. Por que é isso? Quando o cara vai fazer o draft, que é o treinamento para ele ser escolhido, está no esporte universitário. Todas as universidades dão esporte de alto nível, todos os esportes. Você precisa praticar um esporte para você conseguir fazer o seu curso regular. Aí, os melhores são escolhidos para o draft, ou seja, vai ser escolhido para virar profissional. Esses caras, eles são preparados por um coach para mudar o estágio de vida deles, para ganhar mais, para ser reconhecido, para ser famoso. Porque vai mudar a vida dele. Então é feito um trabalho de coach. Quando ele vai parar a carreira, é feito um trabalho
Também para explicar que aquilo vai mudar, que vai diminuir, que ele tem que ter outras metas. E aí o que acontece? O cara tem estabilidade. Porque às vezes o cara cai no alcoolismo ou na depressão porque parou também. Então, sabe, acho que estamos num estágio muito pequeno ainda, né? Nossa, a gente ainda está bem atrás, né? Bom, e no outro duelo do dia, mesmo com grande expectativa em cima do Paris Saint-Germain, o Real Madrid conseguiu se impor na casa do adversário e saiu classificado. Comandante do time merengue, Zidane demonstrou muita satisfação com a atuação do Real. Creio que fizemos um excelente jogo. Sério desde o início, jogando no ataque, pressionando o rival. Então acho que fizemos uma partida perfeita. Considerado um dos principais destaques do duelo, o volante Casemiro falou sobre a vitória madrilenha. Está claro que hoje mostramos que se jogarmos assim somos praticamente imbatíveis. Mas é futebol. Tem dias que não estamos bem. Tem dias que as coisas não vão bem. Somos humanos também. Nem sempre vamos ganhar, mas mostramos que somos fortes dentro e fora de casa. Capitão da equipe, Sérgio Ramos, também destacou a força do Real. Nós temos o maior respeito por todas as equipes, mas eu posso assegurar que nós não tememos nada. Para ser campeão, você tem que vencer os melhores, e é o que você precisa na Champions. Do lado adversário, sobraram lamentações. Com a palavra, Thiago Mota. É difícil, é claro que é difícil, mas é o futebol. Imagine se o Real perdesse hoje, seria um duro golpe para eles também. Obviamente nós estamos tristes, é normal pelo resultado, por não termos nos classificado e também pela atuação que tivemos. Acredito que somos capazes de fazer melhor do que isso, mas você tem que aceitar e não tirar os méritos do Real Madrid porque eles jogaram bem, foram superiores e mereceram a classificação. Já prevendo o que viria depois do fracasso, o zagueiro Marquinhos tratou de fazer a defesa. Após a derrota é normal que as pessoas busquem os culpados. Nós já vimos isso no passado. Este ano vão tentar descobrir o que está errado novamente. Por que não conseguimos ir longe neste tipo de competição? Mas eu acho que nós, como time, não podemos pensar assim. Temos que pensar como uma equipe, como um grupo. Ganhamos juntos e perdemos juntos. Técnico do PSG, Unai Emery, tentou dar explicações. Quando eu vim aqui uma vez, eu disse: tenho certeza que este time vencerá a Liga dos Campeões. Mas isso é um processo de longo prazo. Este ano acabou, mas talvez isso aconteça no ano que vem. É um processo pelo qual a equipe tem que passar. Estou certo de que todos os torcedores, eu direi isso agora, verão que o PSG irá ser campeão num ano e talvez ainda mais. Apesar do discurso futurista, o treinador foi questionado se ele próprio se considerava o principal responsável pela derrota e se era o fim de sua jornada no comando da equipe. Emery foi seco. Eu não estou pensando nisso neste momento. Unai Emery pode estar com foco em outras coisas, mas se depender do que os jornais franceses estamparam nas capas e o que foi dito nas matérias sobre o fiasco de um clube que investiu 400 milhões de euros para conquistar a supremacia na Europa, a caminhada do atual técnico do Paris Saint-Germain deve chegar ao fim com o término da temporada. E o Tite está sendo cotado, hein, para assumir o PSG depois da Copa do Mundo, assim como o treinador Luiz Henrique. Está lá no site gazetesportiva.com. Você quer receber as novidades do seu time no Facebook? Quer, né? Então vai lá na página do Face do Gazeta Esportiva, clique no botão enviar mensagem e selecione a opção receber novidades. Prontinho. Aí você vai escolher o seu clube do coração e todo dia cedinho eu vou te mandar uma mensagem com as últimas novidades do seu time. A gente vai conversar por mensagem pelo Facebook. Tá bom? Vai sim. De manhãzinha eu vou te mandar uma mensagem. Combinado? Ontem a gente mostrou aqui a contagem regressiva para a Copa do Mundo da Rússia. Hoje faltam 99 dias para o início do Mundial. Como será que está a expectativa dos russos, hein, para sediarem o evento? A Rússia já vive o clima da Copa do Mundo. O comitê organizador instalou, um pouco antes da Copa das Confederações, um relógio na principal praça de Moscou, mostrando quanto tempo falta para o maior evento do futebol mundial. À medida que a contagem avança, aumenta a expectativa dos russos. O jogo de abertura entre Rússia e Arábia Saudita acontece no próximo dia 14 de junho. Estou muito feliz que a Copa do Mundo aconteça aqui, porque é um evento de grande importância mundial.
E é bom que muitos turistas estrangeiros venham ao nosso país. Eu não gostaria que ocorresse um incidente, porque o povo russo é realmente muito acolhedor. E além disso, estamos esperando vocês com os braços abertos. O Mundial é o evento mais importante no mundo do futebol, tanto para futebolistas como para torcedores. Os melhores do mundo virão aqui para jogar e mostrar seu nível de jogo. Apesar de toda essa promoção em volta da Copa do Mundo, que faz parte do processo e é fundamental, na Alemanha está ligado o sinal de alerta, em primeiro lugar, para a possibilidade de ataques terroristas na Copa do Mundo. Nossa. Existem células do EI na Rússia, inclusive russos que trabalham para o Estado Islâmico. Então essa é uma das questões. Segunda questão, também envolve e preocupa os hooligans russos, que são violentos. No campeonato nacional eles costumam aparecer muito e na Copa do Mundo também isso gera certa preocupação. Em terceiro, a presença dos próprios hooligans alemães na Copa do Mundo. Nossa Senhora, hein? Então, até vendendo umas camisetas na Alemanha, fazendo alusão a quando Hitler tentou invadir a Rússia. E isso ocorreu justamente no inverno e a Alemanha acabou perdendo para a Rússia, né? Não conseguiu dominar o território. E a camiseta diz o seguinte: chegaremos no verão, dessa vez. Ai, caramba. Não, mas ele está querendo falar do futebol, né? Será? Bom, por isso que a gente vai ficar aqui, tá bom? E você aí do outro lado da telinha e a gente juntinho falando de Copa do Mundo. E olha, vamos falar agora, sabe do quê? Porque a gente ama. Choque Rei, amanhã no Allianz Parque. E olha que dado legal, será o 100º jogo desde a inauguração do estádio. Do lado do Verdão, ninguém esconde que o clássico vai ter um peso muito especial. Acompanhe na reportagem de Osmar Garrafa. É isso, Michele. Amanhã tem clássico pelo Campeonato Paulista, tem Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, jogo no Allianz Parque. Um detalhe importante e curioso é que essa será a 100ª partida do Palmeiras na sua nova casa. Hoje aconteceu o treinamento fechado na parte final para a imprensa. Antes, entrevista coletiva do Bruno Henrique. Nós pudemos apenas observar, além da coletiva, participar da coletiva e observar o aquecimento. A montagem do time não foi permitida, a nossa presença dentro da academia. E Bruno Henrique, que concedeu entrevista coletiva, falou se esse mistério na véspera do clássico ajuda ou não. A gente sabe que clássico é um jogo diferente, então vale sim. Acho que qualquer coisinha ali que você puder esconder ali até na hora do jogo, acho que vale sim. O Palmeiras está na liderança do cômputo geral do Campeonato Paulista, com 2 pontos à frente do Santos. Perdeu um pouco de gordura porque não vence há 4 partidas. E Bruno Henrique nos fala se existe uma explicação para essa oscilação do Palmeiras dentro do campeonato estadual. Eu acho que é uma coisa natural. Claro que a gente não quer oscilar, né? A gente quer manter sempre vitórias, né? Com o tanto que a gente puder, né? Então, mas é natural às vezes você ter uma oscilação assim dessa maneira. E até para você, às vezes, alguns pontos negativos que às vezes na vitória não aparece alguma coisa, alguma derrota ou empate, ele serve para mostrar e trabalhar em cima disso. Então, como você disse, a gente está em primeiro lugar, a gente começou muito bem, né? A gente sabe que também cometeu alguns vacilos que o Roger já conversou com a gente, já mostrou para a gente está preparado para que essas coisas não aconteçam mais e essa gordura que a gente teve agora para a gente não perder mais jogos, para os outros times não encostar na gente. É claro, Michele, o jogo de amanhã vale 3 pontos, vale a liderança para o Palmeiras dentro do Campeonato Paulista, na classificação geral, mas Bruno Henrique, na entrevista coletiva, foi além. Afirmou que um clássico contra Corinthians ou contra Santos ou contra o São Paulo, adversário de amanhã, tem sim um peso diferente. O clássico ele tem, mesmo se a gente tivesse 10 pontos na frente, ele teria o mesmo peso, né? O clássico ele sempre tem uma importância muito grande. Então, a gente sabe que a gente perdeu um pouco dessa gordura, igual você tinha falado. Então a gente tem que se preparar muito bem para
para poder fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo amanhã. Bom, Michele, ao término do treinamento dessa tarde, início da concentração para a partida de amanhã, o Palmeiras não está oficialmente escalado, mas praticamente deve ir a campo com a seguinte formação: Jailson no gol, Marcos Rocha pela direita, na zaga, Antônio Carlos, Thiago Martins, o Vitor Luiz pela lateral esquerda, no meio-campo, o Felipe Melo, o Bruno Henrique, que falou conosco, mais o Lucas Lima, no ataque, Dudu, Borja e William. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT da Barra Funda acompanhando o último treino do Tricolor antes do confronto contra o Verdão. Confira. A multidão se aproxima do CT da Barra Funda. Não. Dessa vez não é protesto da maior torcida organizada do Tricolor, seus seguidores agregados e simpatizantes. Os São Paulinos vêm para o treino para apoiar o time na véspera do clássico com o Palmeiras, no Allianz Parque, onde o retrospecto para o Clube da Fé é desanimador. 5 duelos, 5 derrotas. A diretoria abre as portas para o povão, que entra, lota a arquibancada com capacidade para 700 pessoas e a atmosfera de treinamento vira clima de jogo. Os atletas são saudados um a um, sem exceção. O contestado professor Dorival Júnior também não escapa dessa manifestação positiva, de incentivo. A manifestação é positiva, mas essa mesma torcida outro dia estava aqui xingando o time de pipoqueiro e querendo a cabeça do Dorival. Dá para entender? Quem precisa ir para o divã nessa história, hein, meu? Não, a torcida de São Paulo são 18 milhões de torcedores, então imagina que tem diversas opiniões sobre diversos jogadores e treinadores e sobre o mesmo assunto que acontece aqui no CT, pode ter miles de opiniões diferenciadas. O grupo que veio hoje está apoyó cada jogador, demostró que encima de cualquier jugador, cualquier entrenador, cualquier director, cualquier presidente o cualquier torcedor está la institución, y acho que esa es la energía que a torcida vem passando, não só agora, o ano passado, em momentos mais complicados, muito mais até. Veremos então qual será a conduta dessa gente na madrugada de sexta-feira, caso a equipe perca amanhã para o rival Verdão. Sidão, Reinaldo e Jusilei, com lesões musculares, estão fora de combate, vetados pelo departamento médico. De acordo com as últimas atividades, a escalação do São Paulo para o Choque Rei está confirmada, com Gian no gol, Militão recuperado de gripe na lateral direita, Rodrigo Caio e Arboleda, com Edmar na esquerda confirmado também. Hudson, Petrus, Cueva armando por dentro, nas pontas, de um lado Marcos Guilherme, do outro Valdívia, Brenner de centroavante. Nenê e Diego Souza continuam no banco de reservas. Um abraço, pessoal. Vai entender, né? Aqueles mesmos que estavam lá quando o time perdeu em Itu, pedindo a saída do Dorival, pedindo a contratação de Luxemburgo, são os mesmos que lá estão hoje apoiando e gritando o nome do Dorival. Dá para levar esses caras a sério, né? Não são pessoas sérias, não tem o que fazer. Aí, o que eles estão fazendo, um dia normal de trabalho, torcida uniformizada, os caras se vendem por qualquer coisa, então, sabe, não dá para levar isso aí a sério. Isso é o lado ruim do futebol, isso aí é o que tem de pior no futebol. Com relação aos times, o Palmeiras é bem favorito. O Palmeiras tem muito mais time do que o São Paulo está tentando achar alguma coisinha. O São Paulo tem 11 jogadores, ele pode montar um time mais ou menos do nível do Palmeiras, mas na hora que for fazer reposição já fica complicado. Jogando na casa do Palmeiras, São Paulo parece que nunca nem empatou lá. Só perdeu. Só bordoado. O último tomou de 4-2. Antes que alguém... E também teve essa mesma manifestação de apoio da torcida. Isso aí isso não quer dizer nada. E é assim, o São Paulo, ele melhorou, mas o nível dele, no meu modo de entender, ainda está abaixo. Não dá para encarar. Clássico é outra conversa. Claro. E o próprio Palmeiras vai encarar de outro jeito. É outra conversa. É outro tipo a motivação é outra, a pegada é outra. É outro papo.
é outra conversa. E aí o Palmeiras é bem favorito. Ser bem favorito não significa que vai ganhar, mas a possibilidade é enorme. Eu vejo o Palmeiras como muito favorito nesse jogo. As chances de vitória são maiores do lado do palmeirense. Para mim, bem maiores. E o São Paulo não tem mostrado pegada. Ele ganhou o jogo, ele começou a ganhar o jogo que ele não ganhava contra time pequeno, né? Contra time muito ruim. Deu equilibrado. Mostra que o Dorival é muito competente, mas não é milagroso. Tanto que nos clássicos o retrospecto do São Paulo é terrível, né? Perdeu para o Corinthians, perdeu para o Santos e agora encara o Palmeiras. Né? Ó, o Valdir Rodrigues fala parabéns pelos comentários hoje, Flávio Celso Cardoso. Excelente programa, viu? Muito obrigada. E um beijão para o seu Agenor Vieira da Silva, marido da Dona Maria Imaculada, que hoje faz aniversário, seu Agenor. Não esqueci não, viu? Muita saúde e felicidade. Todo mundo ganhou chupetinha, bala, bombom. Não ganhei não. Você não ganhou, mas a galera da maquiagem ganhou lá do sexto andar. Eu ganhei. Ganhou. Eu não, eu fui vítima de preconceito. Aquela de docinho, sabe? O Gabriel Cruz, do Jornal da Gazeta também, viu? Seu Agenor mandou pra gente. Vamos encerrar? Romero, qual é? Ele é injustiçado pela mídia? Não. 84% dos votos, tá? E a gente encerra hoje homenageando Ernie Isley. Quem é ele, Celso? Integrante do grupo The Isley Brothers, que completa hoje 66 anos. Vamos ouvir a música? Prazer em conhecê-los. Vamos ver quem é. Tchau.